Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos, por mais um domingo estarmos aqui reunidos na nossa EBD para juntos aprendermos da palavra do Senhor. E nesta manhã, com muita alegria, dia 9 de outubro, está comigo aqui a minha digníssima esposa, a irmã Cristina. Irmã Cristina, dá um alô aí para os irmãos. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória é um a Deus. prazer estar aqui, pastor. Que bom, glória a Deus por isso. Eu quero convidar os irmãos, então, para pegar as vossas revistas. Nós vamos hoje estudar a segunda lição, Vem o Fim, é o título da nossa lição nesta manhã. Você, por favor, pegue a sua revista, a sua Bíblia e se prepare, então, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Antes de orar, eu quero incentivar os irmãos para que deixem lá o seu like, aquele joinha. E isso é importante porque ajuda na divulgação quando isso vai para a rede do YouTube. Quem não é inscrito, se inscrever. Quem não é inscrito, faça a inscrição. É muito bom, quanto mais aumentarmos o número de inscrição, isso também ajuda na divulgação dos nossos materiais. Sem dizer que você recebe aí com você todos os nossos vídeos, todo o nosso trabalho, ok? E compartilhar também, né? Compartilhar é algo muito importante. Você faz assim a obra do Senhor, compartilhando os nossos vídeos. Faça isso para a glória do Senhor, que isso vai aumentar a nossa dimensão, a expansão do reino. É uma forma de nós evangelizarmos na casa do Senhor. Isso aí. Lembrando que nós temos EBDs para todas as idades. Glória a Deus, verdade. Para criança de 0 anos a adulto de 100 anos, nós temos na nossa EBD, no nosso canal. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nesta manhã, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome. Queremos pedir a Tua graça, a Tua direção nesta lição. Os irmãos, Senhor, que estão assistindo, abra a nossa mente, Senhor, nosso entendimento, para que possamos juntos aprender da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos em tudo. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, irmãos. Nossa lição de número 2, como eu disse para vocês, a lição do dia de hoje, 9 de outubro, com o título Vem o Fim. Nós tivemos a primeira aula, né, e aprendemos muito a respeito deste livro, o livro de Ezequiel, que é um livro profético, é um livro que tem assuntos que já aconteceram, nós vimos isso em Judá, em Jerusalém, assuntos também que irão acontecer, muitas das coisas escritas no livro de Ezequiel, ela é exatamente o que está escrito também no livro de Apocalipse. Então é um livro muito importante para os nossos dias de hoje e eu gostaria que você então não perdesse nenhuma aula e acompanhasse todas as lições, porque será de grande enriquecimento ao seu conhecimento e, claro, também para a sua vida espiritual. E esse título está pedindo, né, pastor? Vem o Fim. É um título, na verdade, esse título chama muita atenção, né, e nós vamos ver, inclusive, na lição, que quando Deus manda o profeta falar dessa forma, é para que chamasse a atenção do povo, e esse é o objetivo dessa lição hoje, para que nós, crentes, tenhamos exatamente a mesma noção de que o fim vem, está próximo. Então nós vamos agora para o quadro Família Voltado para a Palavra, né? Estarão lendo o nosso texto áureo, a verdade prática, e a leitura bíblica em classe. Então, pede a Amanda aí para... Vai lá, Amandinha, solta a nossa família querida que vai estar falando aí pra gente. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Adriano. Eu estou aqui com a minha família, minha esposa Caterine e meu filho Gustavo. Nessa hora nós vamos fazer a nossa leitura da lição 2, que tem por título Vem o Fim. O texto diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Está em Ezequiel 7, versículo 2. E a verdade prática do texto é: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Paz do Senhor, irmãos.
Vou fazer a leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel 7, de 1 a 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo chegado, é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Amém. Nós agradecemos a oportunidade. Vamos voltar para a nossa aula. Muito bem, parabéns à família aí do Diácono Adriano, irmã Catarine, nosso jovem Gustavo. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito bom. Muito bom. Eu quero ressaltar aqui, dentro do que os irmãos leram, na verdade prática, para a gente fazer só um apanhado da aula anterior, que leu que o atalaia de Deus soa ao alarme do iminente perigo, né? Ele anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então veja bem, nós vimos na aula passada a função do atalaia. O atalaia é aquele que está em prontidão em cima do muro, de vigia, observando tudo que está acontecendo ao seu redor. E em qualquer situação, ele dá o alarme anunciando o perigo do que pode acontecer. Então, é exatamente isso. Nesse momento agora, nesta aula, nós vamos anunciar como atalaias o perigo, o fim. O fim vem. É como se exatamente esse atalaia está lá no monte, no muro, melhor dizendo, e aí ele está observando que agora está chegando o momento do fim. E aí então ele soa o alarme, ele grita, né? ele com vozes, com instrumentos, ele demonstra que um fim está chegando. E é inevitável, o anúncio dele é inevitável. Por quê? Porque ele está visualizando o que está chegando. E é exatamente o que a lição vai fazer conosco hoje. Nós vamos aqui, como atalaia de Deus, anunciando isso, né, e mostrando pela palavra de Deus que o fim, realmente nós já estamos visualizando o fim chegando nos nossos dias. Okay? E será que nós estamos sendo esse atalaia, pastor? Então, essa é a função de todo crente, né? Todo cristão, todo aquele que é convertido ao Senhor, ele torna-se um atalaia. O anúncio do Evangelho, nós vamos ver isso mais à frente, que o fato de anunciarmos as boas novas, né, do Evangelho é também acompanhado do tempo do fim. Da mesma forma que nós pregamos, né, a cruz, nós pregamos também a volta de Jesus e o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Ok? Antes de também nós entrarmos na introdução, né, na nossa lição, vale também a pena destacar que a profecia aqui em Ezequiel, ela transborda, né, porque nós estamos exatamente no capítulo 7 de Ezequiel. E quando a gente faz uma leitura rápida, a gente às vezes não pode, né, não perceber que este anúncio que o fim vem, ele é tanto para Jerusalém, para Judá, okay, para o Reino do Sul, como também para todas as nações. Então, por isso que eu disse no início da aula, o livro de Ezequiel é uma profecia que já se cumpriu, esse fim, esse momento, de alguma forma, já se cumpriu,
em Jerusalém, porque é exatamente a questão dos assírios, dos caldeus, nós vamos ver isso, que eles vêm como um juízo de Deus sobre os judeus, tá? E também ele transborda, ele demonstra, ele fala, ele anuncia como um atalaia o fim para todo mundo, para todas as outras nações, ok? Uma outra coisa também que eu quero destacar é que estamos diante de um Deus soberano que um dia pedirá contas de cada ato do ser humano, cada ato. Tudo que as pessoas estão fazendo, tudo isso está sendo anotado, está sendo registrado por Deus. Tanto os reis, quanto os plebeus, quanto todas as pessoas, os servos, os livres, os escravos, tudo que se faz, Deus tem anotado tudo isso, e o nosso Deus, na sua soberania, no seu poder, ele um dia vai pedir conta de todos esses atos. Então, como cristão, nós precisamos estar conscientes dessa realidade espiritual futura. Deus não terá pressa em julgar cada ato. Deus não terá pressa, porque nós estaremos numa eternidade e Deus vai julgar todos os atos. Então, nós como crentes, nós vamos ver no final que o crente ele passará pelo trono do Senhor Jesus Cristo. Então, a única maneira de não sofrer essa punição é se arrependendo dos nossos pecados e sendo lavado pelo sangue de Jesus, e aí nós então participaremos somente do trono de Jesus, do trono branco e não do trono do juízo final, ok? Então a conta vai chegar e nós vamos ter que prestar contas. Vamos prestar conta, tá? Uma outra coisa também muito importante destacar nessa lição, irmã Cristina, que a Bíblia mostra que Deus não está alheio à nossa cultura, os nossos pecados, a nossa maneira de ser. Ele é um Deus que não dorme. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, não, nós estamos vivendo o tempo da graça. Isso aí aconteceu no Antigo Testamento, né? Deus agia dessa forma porque era o Antigo Testamento, era o tempo da lei. Não existe isso, né? O mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que atua no Novo Testamento. É o mesmo Deus que atua hoje. O que atuou no passado, atua hoje. Então Deus, né, ele leva em consideração tudo que o ser humano está fazendo. O modo de agir, o modo de pensar, ou seja, a cultura, né, dos povos, tudo isso está diante de Deus, patente e nu diante do Senhor, e todos prestarão conta diante de Deus a respeito disso. Ok? Amém. Muito bem, então eu vou, junto agora com os irmãos, né, acompanhando a revista, nós vamos à nossa introdução, e lê a primeira parte para mim da introdução, até o primeiro ponto, faz favor, irmã Cristina. O juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Exatamente o que eu falei aqui, tá? É um anúncio direto ao povo, tá, de Israel, porém, a gente vai lendo o livro do profeta Ezequiel e a gente vai observando que Deus tem juízo para todas as nações. Por isso que eu disse que transborda a todas as nações, tá? Continua lendo, por favor, aí o seguinte, os contemporâneos. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Pois é, olha só, é exatamente o que acontece hoje, tá? Da mesma forma que Deus levantou os seus profetas, como Ezequiel, Jeremias e outros mais, para anunciar os pecados, né, do povo, para que ele se arrependesse, e Deus anunciava, mostrando que haveria uma consequência, que o juízo chegaria, que a ira de Deus iria chegar. Da mesma forma, a gente vê que o povo não recebeu esta palavra dos profetas. Exatamente o que acontece hoje. Nós estamos anunciando, né, a volta de Jesus, nós estamos proclamando a volta de Jesus, mostrando o fim,
mostrando que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, as pessoas precisam mudar de vida, tem conceitos errados, tem ideias erradas, as pessoas estão hoje totalmente guiadas por aquilo que elas aprenderam na vida, no mundo, esqueceram que o guia prático da vida cristã, do cristão, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, nós estamos anunciando como atalaias, mostrando isso. Lá já temos exemplo de que Deus torna então a sua ira e o povo pagou amargamente. Nós estamos vivendo esse período do fim, o fim vem, Jesus vai voltar, ok? E as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, mudar de vida para que elas sejam alcançadas e não sofram o juízo divino, ok? É a mesma coisa, tá bom? Deixa eu fazer esse primeiro ponto aqui, sobre a profecia, primeira parte da nossa lição. Ezequiel ele introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Eles tinham, né, o jeito de anunciar a palavra de Deus quando vinha sobre a vida deles, que eles iam anunciar, eles iam proclamar aquilo que Deus havia falado com eles. Então, eles diziam assim: veio a palavra, né, a mim, como nós lemos aí, os irmãos leram no versículo 1, depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, né? Então, isso é uma fórmula usual dos profetas, tá, desta época. E a chancela de autoridade também divina, né? Assim diz o Senhor, ou seja, quando um profeta dizia assim diz o Senhor, estava autenticando, né? Estava ali dando firmeza, ok? De que aquela palavra não era do profeta. Batendo o martelo que vinha de Deus. Exatamente, não era algo da mente dele, da cabeça dele. Quando ele dizia assim diz o Senhor, ele estava ali chancelando que, com autoridade, que era uma palavra vinda do Senhor, direto de Deus para o povo. Então isso mostra que Deus é a fonte dessa profecia. A Bíblia toda ela é assim. Por isso, irmãos, que nas lições, né, do trimestre passado nós estudamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Como muitos dizem que não, né, o liberalismo, né, teológico, não, a Bíblia contém. Não, a Bíblia não contém, não. Ela é a palavra de Deus, porque assim diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus. Ok? Então era uma comunicação divina, inconfundível, diretamente e de natureza divina. Ela vinha por meio de ou audição ou visões. Os profetas ou ouviam diretamente da parte de Deus, ou viam, Deus mostrava por visões esses profetas, e aí então eles entregavam esta palavra, ok? Essa fórmula verbal de revelação indica que é a mensagem recebida de forma externa, tá? Direta e audível. Então, quando ela dizia coisa assim, linda, né? Assim me diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor, né? E ele entrega a palavra, é algo que ele havia recebido de forma extraordinária da parte de Deus. Glória a Deus. Isso é muito, muito interessante. E o segundo ponto aqui do nosso primeiro, né, tópico, fala da extensão. Você veja que o versículo 2 vai falar assim: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Veja, por isso que eu disse que essa expressão, ela abrange tudo que está no mundo, todas as nações, né? Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel, né? Ali o território, mas também sobre toda a humanidade. Ou seja, este anúncio, ok? A palavra de Deus, né? Ela é para todos os povos. Então, todos nós precisamos, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que em Apocalipse, né, vai estar escrito aqui, quem são estes? São povos, né, de várias tribos, várias nações, várias línguas, né, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ou seja, da mesma forma que a ira de Deus transborda sobre todas as nações, a graça salvadora por Jesus Cristo também atinge todas as nações. Olha que coisa linda. E vem o fim. E vem o fim. Então ninguém deve restringir este castigo somente a Jerusalém. Tá? Então, quando a gente lê
A gente não deve só, então isso foi só para o Antigo Testamento, estou falando para você. As pessoas, não, isso é só para o Antigo Testamento. Não, a gente não deve restringir isso, né, para o Antigo Testamento, para o passado, tá? Pois também é um caráter cósmico, geral, para todo mundo, então é extensivo a todos os lugares. Então isso fica claro, até diz o comentarista aqui, pelo uso da expressão escatológica, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, ou seja, que vai abranger todo o globo terrestre, tá ok? E eu gostaria até que você lesse para mim, para a gente ter uma noção, já que eu citei Apocalipse, e está aqui também como uma referência, irmã Cristina. Leia para a gente aí Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que a gente vai ter uma noção exatamente disso que eu estou dizendo aqui, que é para todos os povos. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Isso que você leu aí é o juízo de... Volta um pouquinho a página, lê o final, o capítulo 6 de Apocalipse, o último versículo, porque é exatamente capítulo 6, o último versículo, você vai ver que ali vai falar da ira de Deus sendo entornada sobre os 4 cantos da terra. O que fala aí? Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. O grande dia, ou seja, é isso, o fim vem, está anunciando, é o fim. O que fala? E quem poderá subsistir? E outra coisa, grande dia da sua ira. O grande dia da sua ira. Então, o fim vem, a ira de Deus vai chegar. A conta vai chegar. Ok? Muito bem. Agora, o comentarista coloca aqui o terceiro, né, subponto, fazendo uma pergunta. E quando será isso? Né? Porque desde criança a gente ouve, né? Sim, mas é isso que nós precisamos nos atentar, porque... veja bem, a igreja primitiva, ela sempre esperou o advento da volta de Jesus. Ela, já no seu nascedouro, ela já esperava essa volta. E muitos acham que Jesus está tardando, está demorando, né? Já tem mais de 2000 anos que ele falou que ia voltar, então ele vai demorar mais. Esse pensamento é um pensamento incrédulo, é um pensamento diabólico, perverso, é um pensamento do iníquo, né, da pessoa que está na iniquidade. Então, na verdade, nós precisamos viver cada dia como se Jesus voltasse agora. E é exatamente o que o comentarista falou aqui. Agora, no versículo 3, né, nós vamos ver que a forma que é expressa aqui no versículo 3, agora vem o fim. Então, veja, isso é de imediato. Por quê? Porque na visão de Deus, isso já está estabelecido. Na visão de Deus, isso já está acontecendo. Nós precisamos entender que Deus é atemporal. Nós estamos aqui vivendo um tempo cronológico, mas Deus não vive nesse tempo. O tempo de Deus é no Kairos. Então, ou seja, Deus, quando Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas, ele foi lá no fim, já viu o fim, já viu tudo estabelecido, olhou, falou, é isso mesmo. E aí determina. Então, por isso que é para agora. Agora, na prática, pastor, como isso acontece para a gente? É muito simples. Porque eu não sei se ao sair daqui desta sala aqui de gravação, o que pode acontecer comigo ali fora. Eu não sei se eu estarei vivo mais tarde ou amanhã. Ou seja, o agora de Deus pode acontecer, né, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer outro irmão. Então nós precisamos esperar por Jesus agora. Tá? Então por isso que essa palavra ela denota pressa, ela denota urgência. No hebraico, essa palavra agora é algo que tem pressa, é urgente, está acontecendo. Quando eu leio isso, irmã Cristina, eu vejo, porque como eu servi o exército, eu tenho uma noção do que é estar de guarda em cima de um muro. Eu tenho essa noção. Eu fiz isso. Eu vivi isso na prática. Então, quando eu leio isso aqui, eu vejo o desespero do atalaia anunciando, vendo os caldeus, vendo o povo, o exército babilônico chegando para destruir.
Ou seja, aquilo que estava sendo anunciado vai acontecer mesmo, já tá à vista. Ok? Então, por isso que nós precisamos pregar o Evangelho e viver olhando exatamente essas coisas. Já está acontecendo mesmo. E não deixar para resolver as coisas amanhã, né, Não, pastor? de forma nenhuma. Se eu tenho alguma situação, se eu tenho que me arrepender, se eu tenho que pedir perdão, resolver imediatamente. Exatamente. Não deixar para amanhã, porque o amanhã pode não estar aqui. Exatamente. Então, o ato do arrependimento, né, de nos arrependermos dos nossos pecados, as pessoas, não, depois eu acerto isso, depois eu resolvo isso. Não deve ser assim. Nós devemos resolver as coisas o mais rápido possível, acertar a vida com Deus, com os irmãos, o mais rápido possível. Porque esse anúncio é para nós, é um alerta para nós agora, já, imediatamente. Isso é algo que tem pressa, ok? Eu Muito fico bem. pensando, pastor, às vezes, quantos ficam agarrados em amarguras, ficam chateados com uma palavra, aí não têm a coragem de chegar e pedir um perdão. É isso aí. Famílias que ficam anos sem conversarem, às vezes, por alguma palavra maldita. Ou então não consideram a palavra pregada dos pastores, que estão ensinando isso, o ato do arrependimento, o ato de transformar a vida, de receber o Espírito Santo, de mudar de vida, de mudar de hábito. Não considera. Assim como esse povo de Jerusalém, de Judá, não considerou os seus profetas. Ok? Então, isso é algo que nos chama muito a atenção. E nós temos perguntas aí, pastor. Opa, então vamos à primeira pergunta, então. Vamos de lá. quem é a primeira irmã pergunta? Claudiane, esposa do diácono Hermes. Solta aí a mandinha pra gente. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, pastor Jefferson. Pastor Jefferson, o que significa veio a palavra do Senhor a mim? Muito bem, irmã Claudiane. Obrigado pela sua participação. Ela perguntou o sentido, né? E nós falamos aqui, né, o que significa essa palavra, né, essa frase dos profetas, veio a minha palavra do Senhor. Muito bem, foi aquilo que eu disse, irmã, era dando veracidade, né, autenticando que vinha da parte do Senhor. Então, quando ele anunciava dessa forma, ele estava mostrando, né, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, que estava sendo usado por Deus, e aquela palavra que ele estava dando não era dele, era de Deus. Por isso, ele dizia, veio a minha palavra do Senhor. Ok? Então, ou seja, está ali autenticado por Deus que aquela palavra é do Senhor. Ok? Muito bem. Então, vamos ao nosso segundo ponto aqui, sobre o fim. Diz aqui na nossa lição. O sentido, né? Vamos ver aqui o sentido sobre isso. A palavra fim do hebraico demonstra, irmãos, destruição. A palavra fim demonstra ruína, morte, condenação. Então, quando o profeta anunciava e falava e soltava esta palavra, tá? O povo que ouvia estava entendendo perfeitamente que o profeta estava dizendo, que Deus estava dizendo o seguinte, é a condenação de vocês, é a morte de vocês, é a destruição, é a ruína. Então, veja, que essa palavra, esse substantivo, trata-se de algo que mostrava todo o contexto do que estava para acontecer, ou seja, o julgamento divino, a condenação, a destruição, ok? Então, o sentido dessa palavra fim é algo exatamente, tá, que fala disso. Então, quando nós pregamos que também o fim está chegando, nós estamos falando disso, da morte eterna, ok? Ou da vida eterna, as pessoas precisam ver, da condenação eterna, ok? Ou da liberdade eterna, do gozo eterno, né? A escolha do que eu vou querer, né? Exatamente. Então, quando eu prego a respeito do fim, para nós hoje, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Então, isso é tão forte que esse substantivo, ele aparece várias vezes nesse texto. Então, e aí tem um outro detalhe importante, né, porque o profeta ele é tão enfático
né, em soltar essa palavra, esse substantivo sobre o fim, tá? Que é para quê? É para causar um impacto mesmo. Ele quer trazer né, ele quer fazer assim, criar, sabe, um impacto, sabe, nas pessoas que estão ouvindo. Elas precisam ser, sabe, assim, constrangidas, despertadas, sabe, para poder entender o que está acontecendo. Por isso que a pregação do evangelho, da palavra, ela tem que ser impactante. A nossa pregação, ela tem que vir falando, sabe, do amor de Deus, né, das coisas, né, daquilo que Deus tem para o ser humano, né, da vida eterna, mas também do fim, que existe também um outro lado. Então, tem que ser impactante. A palavra do Evangelho, ele mostra as duas... Mostra o amor, mas mostra a justiça caminhando lado a lado. Mostra os dois lados. Então, você veja bem que aqui a literatura poética, ela se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar essa mensagem. Então, quando o profeta está dizendo essas palavras, é algo que as pessoas têm uma facilidade de memorizar e de entender a mensagem. Ok? Isso é muito importante, tá? Muito bem. O segundo subtópico aqui da nossa lição, do segundo ponto, a expressão repetida, né, várias vezes. Né? Vem o fim vem, agora vem o fim. Exatamente. Então, por quê? A intenção do Atalaia, a intenção do profeta Ezequiel, como diz aqui, é realmente de causar um pânico, né, e mostrar que há um destino. Tá? Ela, da mesma forma que tem uma origem, a palavra profetizada, ela tem uma origem que vem de Deus, ela tem um destino. E o destino é o povo de Deus. Né? O destino é aquelas pessoas. Isso é muito importante. Quando eu leio isso, eu sempre me reporto e penso no Novo Testamento. Você veja bem, Jesus, ele falou muitas vezes sobre o inferno. Muitas vezes. Você vê, o próprio Jesus, ele sempre demonstrou o perigo do não arrependimento. Jesus, ele anunciava, ele era as boas, né, ele é as boas novas, né, ele anunciou, né, o reino de Deus, né, ele pregou para que o povo entendesse o reino de Deus, mas ele sempre alertou, ele sempre falou do inferno. Ou seja, da consequência de não ouvir a voz do profeta, da consequência de não ouvir o evangelho, de não ouvir a palavra de Deus. Isso é algo que a gente precisa... Por isso os profetas durante séculos vinham chamando o povo, né, a esse entendimento. Então, lá eles tinham as leis, ok? Lá no Antigo Testamento, Moisés, sempre mostrando a importância do arrependimento, porque Moisés escreveu isso, Moisés falou disso, né? Os juízes falaram nisso, ok? Os sacerdotes falaram nisso, de que se o povo não se arrependesse, se o povo se afastasse de Deus, o que aconteceria? Viria o fim, porque Deus já havia dito isso, Deus já havia estabelecido isso. Porque se o povo se afastasse dele, o juízo viria sobre eles. Então, lá tinha os profetas, né, como a lei de Moisés, né, a fim de levar sempre o povo ao arrependimento. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que geração. Deus tenha misericórdia da nossa geração. Porque eu até coloquei isso mais no final, hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tá? Nós estamos vivendo a Bíblia, irmã Cristina, por isso que é algo extraordinário. Ela é super atual. Você vê, nós estamos lendo, né, estudando, vamos, né, agora, né, mergulhar no livro do profeta Ezequiel, mas você veja que coisa extraordinária. É algo super atual, ok? E quando falo vem o fim, é desesperador. Uhum. Agora, se você tiver a visão bíblica, você tiver dentro dela,
caminhando com ela, já não é mais desesperador. Porque você sabe aonde vai ser o seu fim. Aí gera esperança. Na verdade, é uma expectativa. Exatamente. É glorioso. É. Aqui o terceiro subtópico, a repetição da sentença. O versículo 4 e o versículo 9, né, repete isso. Então, ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo, né? Um dos objetivos desse juízo era acabar com a idolatria. Tá? Nós precisamos entender o seguinte, o pecado do povo, né, o pecado do homem, é como uma taça, e ela vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e chega a hora que ela transborda. E aí, quando ela transborda, né, a manifestação da ira de Deus, geralmente ela vem. É dessa forma que acontece. Enquanto ela está ali, a pessoa se arrepende, né, tem a graça de Deus. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, a pessoa ela consegue, né, sobressair e viver a graça de Deus. Mas o homem é como uma taça que vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, não tem mais jeito, chega a transbordar. É exatamente o que aconteceu com o povo de Jerusalém, né, com os judeus, né, com o Reino do Sul, aconteceu com o Reino do Norte primeiro, depois acontece com o Reino do Sul. Por quê? Porque chega uma medida que não tem mais como, então transborda, e aí Deus também transborda a sua ira sobre ou individualmente ou coletivamente, mas Deus transborda. Então, você veja bem, aqui ninguém deve se surpreender com isso, com essa intensidade, com a severidade de Deus, né, porque o objetivo da punição, né, da correção de Deus é o que? É acabar com isso, ok? Eu não sei se nós lemos, a gente não leu sobre Noé, né, Gênesis capítulo 6, versículo 13. Lê pra gente Gênesis capítulo 6, versículo 13, porque as pessoas precisam ter uma noção, irmã Cristina, de que isso já aconteceu várias vezes, né, em várias nações, com vários povos. As pessoas acham que isso é algo que aconteceu só aqui e acolá. Não, Deus sempre derramou a sua ira, Deus sempre agiu dessa forma. Se nós lermos, você vai ler Gênesis capítulo 6, lê por favor, capítulo 6, versículo 13, a respeito de Noé, como é que está escrito aí? Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, Aí, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Exatamente. Você veja que Deus, ele chega um momento que ele derrama a sua ira. Lê para mim também em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Você vê, nós estamos falando de Noé, né, lá no início do mundo, e agora nós vamos ler 2 Crônicas 36, que já é algo que está na iminência de acontecer com Jerusalém. Veio. Diz assim: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Exatamente, ó, mesma coisa. Noé pregou para que se arrependesse, eles não creram. Deus sempre enviou os seus profetas anunciando que a conta ia chegar. O momento ia chegar. Então, eles zombavam, eles não acreditavam, né, menosprezavam. É isso que me causa, sabe, assim, uma tensão. Eu fico, né, como pastor, né, a preocupação do povo de Deus, do rebanho de Deus, porque Deus demonstra a sua graça, Deus demonstra o seu amor, Deus ele é um Deus misericordioso, né? Ele mesmo no meio de todas essas coisas que nós vivemos hoje, Ele está sempre agindo no nosso meio, e Ele está sempre falando também. E como tem pessoas que estão tão próximas a nós, tão juntas a nós, e são incapazes de considerar,
de dar importância ao que os profetas hoje estão dizendo, que os seus pastores estão dizendo, que a liderança está dizendo, mostrando os perigos, e as pessoas estão vivendo, e é exatamente isso, quando elas não consideram, na verdade elas estão zombando, elas estão menosprezando. Então, o fato, por exemplo, de eu não participar de um culto onde eu sei que a palavra de Deus vai ser pregada, eu estou menosprezando a voz de Deus, eu estou menosprezando a voz dos profetas usado por Deus, eu não estou considerando aquilo que Deus tem para mim. Então, você veja que é a mesma batida, é a mesma coisa. E isso é muito ruim para nós, né? Pastor, se nós não somos iguais, nós somos piores. Então, é um negócio triste e sério. Nossos dias, né, é algo que nós precisamos pensar nisso, sabe, com muita relevância. Nós precisamos considerar isso com muita relevância, porque isso é por causa da nossa, sabe, o pecado da humanidade, né, da nossa imoralidade, da nossa iniquidade. E é o que você falou, nós somos piores até, muitas vezes, porque nós já conhecemos, nós temos a palavra de Deus, Cristo já manifestou a sua graça, e nós estamos desconsiderando, né, a pessoa bendita de Jesus. Eu queria até que você lesse para mim aí, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 7, porque é algo que a gente precisa entender. O que diz aí Gálatas capítulo 6, versículo 7? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, exatamente. O povo de Israel, né, plantou, né, não, ou seja, a idolatria, a prostituição, sabe? Eles plantaram todas essas coisas. E aí um dia Deus não se deixa escarnecer, e aí vem o juízo. Tá? Romanos capítulo 11, versículo 22 também. Nós temos aqui também, pastor. Então, a gente sabe, né? Deus ali está, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos considerar da parte de Deus a sua bondade, mas também a sua severidade. Irmã Cristina, as pessoas precisam aprender isso. Olha, queridos irmãos, presta atenção numa coisa, o nosso Deus é um Deus de amor, perfeitamente, Ele é amor. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas o nosso Deus também é um Deus de justiça. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui, considere a bondade, mas também considere a severidade. Ou seja, a medida do amor é a mesma medida da justiça. E as pessoas têm mania de querer colocar a sua justiça do jeito que ela pensa, do jeito que ela acha, a sua própria justiça, transferir isso para a ideia de Deus, como se Deus fosse julgar da forma que ela pensa que é o certo. E nosso Deus não é assim. A Bíblia diz que o melhor da nossa justiça é como trapo de imundície. Então veja, nós precisamos considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. Quer que eu leio? Pode ler, Romanos 11, 22. Diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. É isso aí, muito bem. Nós temos perguntas aí. Opa, então vamos lá. Quem vai fazer a pergunta agora? É o nosso irmão Rafael, esposo da Thaís. Vamos lá, solta aí, irmã Amanda, a pergunta do irmão Rafael. A paz do Senhor, irmãos. A minha pergunta é o seguinte: pastor, por que ninguém deve se surpreender com a intensidade do juízo anunciado? Muito bem, irmão Rafael. Obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Irmão Rafael colocou lá porque ninguém deve se surpreender com a intensidade do juízo anunciado. Exatamente isso, é o que nós estávamos falando aqui, porque é da natureza divina. Quando Deus exerce o seu juízo, irmã Cristina, olha isso. As pessoas precisam entender isso. Quando Deus exerce o seu juízo, quando Ele vem com a sua justiça, Deus está se satisfazendo nisso. Da mesma forma, quando Ele demonstra o seu amor, que a graça dEle alcança, né, as pessoas, Ele se satisfaz. Então, as pessoas precisam entender isso. Nós queremos o sim de Deus, mas não queremos o não de Deus. Mas as pessoas têm que entender
que a intensidade é da forma de Deus. Isso faz parte da natureza divina dele. Ele é, assim, um Deus de justiça. Por isso que a gente não... mas Deus está sendo muito severo. A gente quer... É isso que eu digo, a gente quer medir a justiça. Não. Então, a gente não deve se surpreender, ninguém deve se surpreender, como foi a pergunta aí do irmão Rafael, né, com a intensidade do juízo anunciado. Tá? Porque, deixa eu dizer algo aqui também importante. Quando os profetas estavam anunciando a severidade de Deus, o juízo de Deus, eles já estavam anunciando como seria e por onde viria e quem seria. Então, eles já sabiam que viria dos caldeus, da Síria. Veja bem, o reino do norte, quando acontece com o reino do sul, o reino do norte já tinha sofrido com os assíricos. A Síria, ok? E eles já estavam já ali sofrendo, já estavam já derrotados, espalhados, ok? Agora os profetas estão anunciando, o atalaia de Deus está anunciando o fim, está anunciando o juízo de Deus e está mostrando de onde que vem. Vem da Síria, vem dos caldeus, da Babilônia. E aí, muitos não acreditavam por causa da severidade, porque era um povo truculento. A história diz que era um povo mau, eles não tinham dó, eles matavam com prazer, faziam as pessoas sofrer com prazer. Quando a gente lê Abacuque, e Deus mostra isso a Abacuque, o profeta Abacuque fica desesperado, ele questiona Deus. Ele fica tão desesperado, o profeta Abacuque, que ele chega a questionar Deus, mas Senhor, você vai mandar logo este povo que é pior do que a gente? É tipo assim, como se ele não estivesse acreditando que Deus fosse usar um povo pior ainda, mais, né, para poder exercer juízo sobre eles. Mas exatamente isso que Deus faz. Então nós precisamos considerar a severidade de Deus. Verdade. Ok? Muito bem, então vamos agora ao nosso terceiro ponto e último. E tem pergunta. Ou então solta a pergunta aí, porque Eles estão animados. Nós vamos falar agora sobre o inimigo, né, do povo de Deus, onde fala, né, que a primeira parte que floresceu a vara. Então, quem é a pergunta agora? É do nosso irmão Joelso, esposo da irmã Juliana. Vamos lá, irmã Solta aí, Amanda. Amandinha. A paz do Senhor. Pastor, minha pergunta é: quem Deus usou para açoitar Samaria e Jerusalém? Muito bem, irmão Joelso. bom. A pergunta do irmão Joelso aqui, ele está nos fazendo a pergunta, quem Deus usou como chicote, né, para açoitar Samaria e Jerusalém. Eu rapidamente aqui, eu acabei já falando um pouco disso, mas eu vou repetir, né, exatamente isso. Samaria, irmã Cristina, os irmãos precisam aprender isso. Samaria era a capital do Reino do Norte, ok? E Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Quando Salomão morreu, assume o filho, né, o filho de Salomão, Roboão, ele vai assumir todo Israel. E aí, como ele não dá ouvido à voz de Deus, Israel ele racha, né? E aí, então, Roboão fica com o Reino do Sul, ok? Né? E Jeroboão fica com o Reino do Norte. Então, vamos lá. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. O Reino do Norte sofre primeiro o juízo de Deus. A Síria entra e esmaga Israel, ok? E agora vem os babilônicos. Síria, ok? Só muda a letra A no início. Síria vem agora, ou seja, os caldeus, Babilônia, vem agora e respondendo a pergunta, né, do irmão Joelso, tá? Então Samaria é a Síria e Jerusalém a Babilônia, ok? Deixa eu ler um pouco a respeito disso aqui com os irmãos, que Ezequiel faz aqui uma analogia botânica, né, uma metáfora, né, que ela até se perdeu no tempo. Tá? A palavra profética anunciada veio a tua ruína, já floresceu a vara, essa frase, já floresceu a vara, ela denota que a soberba, né,
ela já reverdeceu. Então, assim, essas palavras significam que já chegou o fim, já chegou o momento agora do juízo. Tá? Já é hora de Deus agora castigar o povo. Não tem mais saída. Tanto é que Deus vai usar agora a sua vara, né, que é o rei Nabucodonosor, por Babilônia, para poder, né, é o chicote de Deus para poder corrigir esse povo de Jerusalém, através da Babilônia. Ok? Muito bem. Temos mais perguntas aí também. Ok, então vamos nessa pergunta que nós vamos falar sobre a soberba, né, que está registrado no versículo 10. O versículo 10 fala, eis aqui o dia, né, eis que veio tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Ou seja, a soberba já extrapolou. Ok? A pergunta é de quem agora? É do irmão Osmar, esposo da irmã Sueli. Muito bem, irmão Osmar. Solta a irmã Amanda. A pergunta do irmão Osmar. A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor, por que a ira de Deus se acendeu contra o povo de Babilônia? Muito obrigado, irmão Osmar, também pela participação. O irmão Osmar perguntou por que o furor de Deus se acendeu contra a Babilônia. Nós vamos ver exatamente isso aqui, irmão Osmar. Que se acendeu porque se acendeu contra a Babilônia porque, na verdade, quando Deus usou a Babilônia, os caldeus, para castigar o seu povo, é aquilo que eu disse. Eles eram tão truculentos que eles extrapolaram os limites. Né? A aplicação do castigo foi tão grande, tá, que Deus ele vai também punir Babilônia por isso. E é isso que nós vamos ver aqui. Veja bem, o rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação do castigo. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Deus se acendeu também contra a Babilônia. Vocês vejam bem, Deus é um Deus de justiça. Ele usa o povo para castigar esse povo, mas ele também castiga esse povo. Você veja, é nisso que eu falo. A nossa justiça, ela ela é falha, ela é errônea. A justiça de Deus é diferente. Então veja que essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam das autoridades. Então você veja, nós devemos obedecer às autoridades? Devemos obedecer às autoridades. Mas quando essas autoridades abusam do seu poder, Deus castiga essas autoridades. Ok? Perfeito. Então Deus é um Deus justo. A justiça de Deus é algo extraordinário. É maravilhoso. Tá? E aqui, o comentarista também faz questão de colocar o significado do nome Nabucodonosor, né, que é de origem, né, acádica. Essa palavra que vem dos caldeus, né, por isso se chama Nabucodonosor. A forma que mais se aproxima do termo hebraico, na verdade, é Nebuchadre. Então, assim, são palavras difíceis, mas é interessante entender que essa palavra ela tem assim uma ideia de proteger minha herança. Então, Nabu protegeu minha herança. Exatamente. Então você vê, Deus não desperdiça nada. Né? Deus usa Nabucodonosor para proteger a herança. Ou seja, o castigo que Deus traz ao povo era para proteger, né? Porque Deus não vai eliminar, tem um remanescente. Desse remanescente tem a linhagem de Davi. Da linhagem de Davi veio o Messias, o nosso Jesus. Glória então, você veja, Deus não desperdiça absolutamente nada. Tudo está no controle de Deus, na forma de Deus. Ok? Muito bem. Temos mais pergunta aí também. Mais uma pergunta? Temos. Então solta aí mais a pergunta. Temos a pergunta da irmã Miriam, esposa do pastor Evandro. Glória a Deus. Solta aí, Amandinha, pra gente. A paz do Senhor. Pastor, qual é o significado do nome Babel e qual é a origem dele? Ô, irmã Miriam, muito obrigado bom. pela sua participação, pela sua pergunta. Ela também faz uma pergunta que está ligada à nossa lição aqui, que o comentarista faz questão de colocar, do significado
né, de Babel, né, de onde vem essa palavra. Essa palavra, ela significa portal de Deus, né? Não do nosso Deus, mas do Deus deles, tá? Portão de Deus. Então, ela é uma forma também que vem da palavra dos caldeus, né? E tem esse sentido, tá? Veja, a nossa lição fala assim, ó, o nome Babilônia é também de origem acádica, ou seja, vem dos caldeus, portal de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel na sua Septuaginta, né, da forma Babilon. Então, Babilônia e Babel é a mesma coisa, tá ok? Então, veja aqui, ó, a palavra aqui, casdo, significa conquistadores. Era usado para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os tempos de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Então, o que quer dizer aqui? Na verdade, quer dizer o seguinte, que era uma entrada de todos os povos. Ok? Então, por isso, quando você se remete a Apocalipse, quando fala da Babilônia, fala de quem? Fala dos povos que não é de Deus. Fala dos ímpios. Quando Deus vai castigar, quando a gente vê Deus derramando a sua ira no Apocalipse sobre a Babilônia, ok? Não é um lugar específico, é o portal, ou seja, é onde está reunido todos os povos, todas as línguas que não pertencem a Deus. Ok? Por isso que tem esse significado portal de Deus. Ok? Muito bem, nós estamos finalizando a nossa lição. Espero que os irmãos tenham compreendido. Esta lição é de muita importância. O fim vem o fim. E resolver todas as situações hoje, não é amanhã. Acertar tudo. E antes de nós concluirmos, eu quero convidar os irmãos, dar a oportunidade nesse momento para que os irmãos possam ofertar na casa do Senhor. Vai aparecer na imagem aí, né, o nosso terreno, esse espaço tão maravilhoso que Deus tem, né, nos colocado aqui, um lugar onde nós queremos que muitas vidas, nossos filhos, né, sejam abençoados. Nós precisamos comprar esse espaço, então faça parte aí desse projeto, desse voto aí dos 1000 valentes, contribua e oferte também agora na casa do Senhor. Você pode ofertar pelo PicPay, pelo Pix, né, tem aí a conta da igreja, você pode fazer isso. A irmã Amanda vai colocar um louvor, ok? E aí os irmãos têm a liberdade então para fazer isso em nome de Jesus. Solta o louvor aí, irmã Amanda. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus por este louvor, por esta canção.
eu vou agora concluir a nossa lição de hoje. A conclusão, o comentarista, a irmã Cristina, ele coloca o seguinte: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune. Ok? Então, veja bem. É aquilo que nós lemos. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Tá? Mas, pastor, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Verdade. Ok. Mas as consequências do pecado, eles permanecem. Tá? Então, nós precisamos entender o seguinte, que Deus, ele é um Deus de justiça e ele não deixa nada passar. Tá? Então, nós somos purificados pelo sangue de Jesus, mas nós precisamos ter noção daquilo que nós plantamos e daquilo que nós vamos plantar. Então, veja, o julgamento da história mostra que, né, o pecado não ficará impune, ok? E que a única maneira de escapar da condenação eterna é através do arrependimento pelo sangue de Jesus. A pessoa se arrepende, né, a Bíblia diz que aquele que o arrependimento, né, ele gera a misericórdia de Deus, ou seja, aí ela é purificada pelo sangue de Jesus, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos condenados, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então, nós precisamos nos arrepender e abandonar os nossos pecados, ok? Uma outra coisa aqui, que Israel não tinha desculpa e não podia alegar ignorância, não tinha desculpa. Deus, né, foi severo, Deus agiu, não tinha desculpa, né? Pois o povo dispunha da lei de Moisés, daquilo que Deus sempre falou, né, dos profetas, Deus sempre anunciando, os sacerdotes, como eu disse. Então, o povo não tinha desculpa. E hoje também não. E aí, exatamente, hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos os pastores, os mestres, os professores, a liderança, da mesma forma, ok? Então, o fim vem. Então, querido, há uma esperança? Há uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele derramou seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque ele é a nossa esperança. Então há um escape? Há um escape. Deus nos deu um escape. O fim vem. O fim pode vir hoje, como eu disse no início da lição, para mim, para você. A gente não sabe. O fim vem, está chegando. Mas Jesus é a nossa solução. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esta aula. Senhor, te bendizemos, te louvamos por esta aula. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração, Senhor, nesta hora aqui. Que esta palavra fique, Senhor, também aos ouvintes, Senhor, aos irmãos, seja ali cravada para que eles tenham a ideia, Senhor, da importância do arrependimento, de que o Senhor já está anunciando, Senhor, a tua iminente volta e o fim vem. Então tenha misericórdia de nós, Senhor, que possamos acertar as nossas vidas com o Senhor, ajustar, Senhor, as nossas vidas, para que a gente não seja pego de surpresa. Obrigado porque o Senhor tem levantado atalaias, profetas, para anunciar, Senhor, o teu evangelho. Assim nós oramos, te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Cristina, pela sua participação. Minha esposa eu que agradeço, querida, muito feliz amada. de estar aqui. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe.